fazer um balanço aí da semana e hoje até vamos fazer prognósticos. Esta semana tivemos a divulgação de dados do INPE, que mais uma vez mostram que o desmatamento na Amazônia cresceu. O dado desta semana é de 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020 em comparação com o período anterior. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, os números foram menos ruins do que o esperado, já que se falava em um crescimento de até 20%. Mesmo assim, o resultado assusta, não é? É o pior índice desde 2008. Muito bem. Tem mais. A ANEEL divulgou que a partir agora, do dia 1º, mês de dezembro, passou a ser adotada a bandeira vermelha, patamar 2, para energia elétrica. Isso representa a tarifa mais cara no Brasil e o motivo alegado foi o baixo nível de reservatórios de usinas hidrelétricas importantes. Nível do sistema Cantareira está, em 31,7%, comparável a dezembro de 2013, que antecedeu a crise hídrica, 2014 e 2016. O nível agregado de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, está 12% mais baixo do que o ano anterior. Muito bem, como é que todos esses assuntos, esses eventos se relacionam e quais são os prognósticos para o próximo ano? É o que a gente vai conversar agora com o professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos lá. Esses eventos estão relacionados? Qual é a dinâmica desse processo? Então, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, vou resgatar rapidamente a dinâmica dos chamados rios voadores, né, que são aqueles ventos alísios que sopram na região equatorial de leste para oeste. Eles empurram a umidade do Oceano Atlântico para o interior da Amazônia. Essa umidade precipita sob a forma de chuva e as grandes árvores amazônicas, elas têm a capacidade de drenar essa água do subsolo e repor essa umidade na atmosfera, revitalizando esse ciclo. Os ventos, eles seguem até os Andes e aí eles defletem, eles vão acompanhando os Andes por dentro, irrigando com chuvas a região centro-oeste e a região central do país. O que tem acontecido é que, com o desmatamento, esse ciclo ele começa a ser interrompido, porque a pastagem ou o plantio, ele não tem, né, as plantas que são colocadas no lugar da vegetação nativa amazônica, não tem capacidade de promover essa mesma drenagem que as grandes árvores fazem. Então, os ventos, eles continuam existindo, só que eles vão perdendo umidade. E isso tem feito com que haja uma redução significativa no volume de chuvas em grandes reservatórios que dependem dessas chuvas trazidas pelos rios voadores na região central do país. Então é o caso de Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte, que estão com nível muito baixo. Isso impossibilita a geração de energia por meio hidrelétrico, então nós somos obrigados a utilizar as termoelétricas que têm um custo operacional muito, muito maior. E isso também repercute, né, esse é um fenômeno que vem acontecendo, não é ocasional, isso vem acontecendo pelo menos nos últimos 10 anos. Há reservatórios que já sentiram isso há 12, 15 anos, e isso também tem repercutido aqui no sistema Cantareira, porque ele não conseguiu se recuperar depois da crise hídrica. Antes da crise ele tinha um determinado comportamento, ele chegava a atingir níveis próximos aí a 80%, ou por vezes até 100%, e no pós-crise, mesmo contando com uma fonte adicional de água, que foi a transposição de água da Bacia do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, e um sistema mais comedido, né, de uso, ele mal consegue ultrapassar 60%. Então, nós temos esse problema que é recorrente, e também nós tivemos uma estiagem prolongada no sul do país, que afetaram, né, não só os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas ela acabou repercutindo também aqui em São Paulo, afetando as demais represas que abastecem a região metropolitana. Tá tudo interligado, portanto. Agora, qual o prognóstico para 2021, professor? Então, você falou uma coisa muito importante, está tudo interligado. Muitas vezes as pessoas falam assim, a energia elétrica está mais cara porque está faltando água e ponto, né? E não tem essa amarração com o desmatamento na Amazônia, né? Que eu falo, olha, a gente já passou da fase
de especulação e nós já estamos lidando com as consequências disso. Em relação aos prognósticos, duas questões importantes elas devem ser consideradas. Esses efeitos do desmatamento, eles vão persistir e nós, muito provavelmente, já ultrapassamos o ponto de inflexão muito citado pelo professor Carlos Nobre, também mencionado pelo professor Paulo Artacho, que é a partir do qual a floresta, o desmatamento ele chega a uma determinada proporção em que a própria floresta ela não consegue mais se manter, ou seja, não há reposição de umidade suficiente na atmosfera para que ela se mantenha, e esse fenômeno, né, da degradação da floresta, ele começa a acontecer sem que haja a interferência do homem. Quer dizer, de um lado você tem o desmatamento provocado pelo homem e do outro você começa a ter uma degradação de partes da floresta já como consequência disso. E isso vai agravar esse fenômeno da falta de chuvas nas regiões centrais do país. Então, infelizmente, nós devemos continuar com o predomínio da bandeira vermelha, né? Eventualmente podemos ter aí alguma oscilação para a bandeira amarela, bandeira verde, mas há uma tendência clara da redução do nível desses reservatórios, né, do nível médio, aí nos últimos 10 anos, pelo menos. E em relação ao segundo ponto, é que estamos sob a influência de um Laninha, pelo menos até metade de 2021, até metade do ano que vem. O que representa isso? Quando ocorre o Laninha, há uma tendência grande de estiagem no sul do país, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são estados que já vinham sofrendo com uma estiagem prolongada no primeiro semestre, tiveram um alívio agora, né, no começo, na metade do ano, começo desse segundo semestre, mas esse panorama deve prosseguir e, infelizmente, ele deve afetar a recarga, pelo menos do sistema Cantareira, porque eu tenho um estudo já publicado que mostra que quando nós estamos sob domínio do Laninha ou a fase neutra, né, ou seja, a passagem do Laninha para o El Niño, que deve ocorrer a partir da metade do ano que vem, é uma época muito ruim para a recarga do sistema Cantareira. O sistema Cantareira ele é afetado por esse fenômeno e também ele é afetado pela redução dessas chuvas que vêm da Amazônia, porque nós temos represas que estão localizadas ali mais distantes da região metropolitana e que se abastecem primordialmente da água trazida pelos rios voadores. Então, infelizmente, o prognóstico hídrico, tanto para abastecimento residencial quanto para geração de energia elétrica, pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem, ele não é positivo. É chato trazer essas notícias ruins, mas é bom que a gente saiba disso com antecedência do que ser pego de surpresa. Claro, porque a gente vai fazendo a nossa parte também, né? Se a gente pode ter problema de abastecimento, a gente segura, controla gasto de água, de energia. É o recado, hein, gente? Importantíssimo. Vamos ficar atentos, porque é a época agora que a gente gasta mais água mesmo, né? Vem o verão. Exatamente. Né? E tem o gasto com energia elétrica, né? Principalmente com a retomada de atividade. A gente ficar bem atento a isso, porque custa caro o desperdício. Excelente, professor. Vamos ficar atentos. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação do IEE, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Você pode acompanhar também as nossas conversas semanais no canal no YouTube. O Ambiente é Nosso Meio, é canal no YouTube, tá? Lá tem todas as nossas conversas, assim como em nosso portal jornal.usp.br. É só você acessar a aba Atualidades, Jornal da USP no ar. Você vai encontrar também. Professor, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Roxane, antes de eu me despedir de todos, eu só gostaria de deixar um recado. Nesse canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, está sendo colocado hoje à disposição um documentário que eu montei, um documentário de 41 minutos sobre essa questão amazônica. Foi um documentário que eu montei nos últimos 6 meses e eu estou disponibilizando isso hoje, né, para que todos possam conhecer melhor a realidade do que tem ocorrido lá e essas repercussões. Tá bom? Ótimo. Eu agradeço a todos e uma boa semana. Ótimo. Vamos conferir. Obrigada e até a próxima.